Eu inicio a gravação geralmente pelo meu sistema, então ele não é pelo Meet. Isso levava um tempinho para que eu faça o upload no YouTube. Quando era pelo Meet era automático. Então, boa tarde, obrigado a todos que puderam estar presentes aqui na aula. Uma aula remota, tá online. A ideia é que fosse assíncrona, mas infelizmente eu tenho alguns dos colegas aqui que vão participar e vão ajudar com perguntas. E a gente pode fazer a coisa um pouco mais dinâmica. Vamos avançar e eu sair da frente aqui de vocês. Me avise também se eu estiver muito na frente, porque às vezes meu cabeção está na frente e eu interrompo. A gente trabalhou um pouquinho na aula passada sobre Tycho Brahe. A gente viu um quesito importantíssimo nas observações dele. A ideia de precisão. Ele conseguiu elevar o limite da resolução humana, visual, sem nenhum instrumento, as medidas que eram feitas no céu. Isso é um catálogo que superou 777 estrelas, até a publicação final de Kepler nas tabelas rudolfianas a 1000 estrelas. Isso é bastante impressionante, porque ele simplesmente multiplicou por 10 a precisão do que era observado até então. E Kepler ele era contemporâneo a Galileu, que a gente falou como você pode usar o telescópio para ampliar a resolução tanto espacial do olho, mas também a sensibilidade, porque você também alcança magnitudes que a gente fala maiores, o que significa brilhos menores, né, para não confundir nos termos. E ele chegou a se corresponder com Kepler, ele tinha uma admiração, o Kepler chegou a se corresponder com Galileu, tinha uma admiração grande, eu não posso dizer mútua, porque Galileu era muito ensimesmado, mas Kepler genuinamente admirava Galileu. Numa dessas cartas, né, ele tinha pedido duas coisas. Ele tinha pedido para que Galileu criticasse o trabalho dele, que ele estava publicando, que é culminar a harmonia dos mundos, que é um dos trabalhos principais de Kepler. E outra coisa que ia acontecer era o uso do telescópio. Ele estava pedindo para que Galileu conseguisse fornecer o modo como se fazia um telescópio. E Galileu ele deu uma de João sem braço e falou: eu não tenho mais meu telescópio, ficou para o financiamento governamental, entre aspas, né, capturar um telescópio, mas ele já tinha desenvolvido jeitos de fazer lentes, montar telescópio melhor. Ele conhecia o gênio de Kepler, ele sabia que poderia superá-lo em diversas ideias, então não forneceu o telescópio. Mas uma das frases que Kepler falava para Galileu era assim: eu prefiro a crítica mais afiada de um único homem inteligente à aprovação impensada das massas. Muitas pessoas elas estão acostumadas com likes, né? Lembra do vídeo, coloca like lá depois. Mas os likes na visão de Kepler é essa vida que Tycho vivia, em que ele estava cercado de pessoas que ficavam adulando ele, mas não necessariamente criticando de uma forma honesta e inteligente o trabalho que ele fazia. Evidentemente, Tycho tinha noção da qualidade do trabalho dele e ele era obstinado para fazer astronomia no extremo da resolução. E Kepler foi atrás de Tycho justamente por causa disso. Mas eles tinham perfis completamente diferentes. Um gostava dessa adulação das pessoas, mesmo quando era impensado, o outro só preferia que as críticas viessem quando elas fossem realmente úteis para o trabalho. Isso vale para aprender o trabalho. Mas ele chegou a desenvolver dois trabalhos importantíssimos e melhores do que de Galileu sobre óptica, astronomia pazóptica, que é um dos deles, e de óptice, que é um material que se usou até hoje em muitos conteúdos. Inclusive ele fala aqui, tem uns desenhos sobre os desvios que acontecem na visão pelo formato do olho humano. Não sei se vocês sabem, a miopia é um efeito que você tem um alongamento no olho e forma a imagem na posição errada. E ele propôs a construção de um telescópio em termos astronômicos muito melhor do que aquela de Galileu. Eu não cheguei a perguntar para vocês quem conseguiu ver alguma coisa quando eu levei um galileoscópio, né? Nessa aula, geralmente, eu levaria a lente que Kepler usou. Kepler propôs, ao invés de só usar, a observar os objetos, uma lente que fosse convergente na ocular, ele punha também ao invés de usar só uma lente convergente na objetiva, ele também colocava uma lente
convergente na ocular. Isso fazia com que a imagem do objeto aparecesse invertida no olho. Mas, em termos de astronomia, nunca ninguém se importou muito se as coisas estão de pé ou de ponta cabeça. Não era uma preocupação para Kepler. Qualquer coisa que você veja de ponta cabeça é só você virar o seu desenho, uma vez que você não tinha fotografia, e você tinha ela novamente de pé. O que não era a preocupação de Galileu, porque ele precisava de instrumentos que fossem bons para a Terra para observar vazão naval, então as coisas que não fossem complicadas de ver em Terra. A ótica dele é bastante simples e o modo de calcular as ampliações, a magnitude limite é a mesma que eu apresentei na aula passada para o caso de Galileu. E eu tinha falado que ele é contemporâneo a Galileu, assim, mais ou menos com a mesma idade, mas ele é uma geração posterior à de Tycho Brahe. Isso significa que na época que Tycho Brahe estava observando esse cometa, em 1577, Kepler era uma criança. E é uma criança extremamente impressionável. Uma história curiosa que ele mesmo relata sobre a mãe dele, talvez um dos momentos mais felizes que ele relata com a experiência que ele teve com a mãe dele, é que ela levou ele para uma alta de uma colina onde se via esse cometa de 1577. Então ele, como criança, ficou tão impressionado que começou a atacar e fazer isso como parte da vida dele, pela experiência que ele teve astronômica com o cometa. A mãe dele era muito mística, estava sendo perseguida pela Inquisição, por bruxaria. Lembrando que a gente está na época da Guerra de 30 anos, e nessa época você tinha a separação entre os protestantes, e Kepler era alemão, então ele vivia numa parte que já estava se consolidando o protestantismo, mas como ele não tinha emprego fixo, ele tinha que ficar migrando de reino em reino para conseguir o seu sustento. E aí ele sempre estava sujeito às questões da Inquisição. E numa dessas, a própria mãe dele foi presa por julgamento, ele foi julgada por Inquisição como bruxa, e ele teve que fazer toda a defesa dela. Foi uma época bastante sofrida. Na verdade, o sofrimento é quase uma marca registrada de Kepler, em diversos aspectos ele sofreu. E aí eu queria mostrar um dos sofrimentos dele, que foram os cálculos com os dados de Tycho Brahe. Ele só foi procurar Tycho Brahe por um motivo. Ele foi professor do que seria o equivalente ao ensino secundário em Graz, na Alemanha, e ele tinha reparado uma simetria bastante interessante. Eu estou colocando duas figuras geométricas, né? Vocês podem ver aqui uma circunferência, na verdade duas circunferências e um triângulo inscrito e circunscrito. Né? Ele está dentro e fora das circunferências. E ele notou uma coisa ao ensinar essas questões geométricas, que existe uma relação desta figura, que a gente pode separar pelo centro às extremidades do raio externo, então eu vou chamar esse raio de R, e esta corda que liga os dois extremos de um triângulo isósceles, equilátero, que a gente vai chamar de corda. Se eu ligo a corda pela perpendicular ao vértice posterior, isso é chamado a altura deste triângulo. Eu vou chamar ele de A, de apótema. Ele liga o centro a todas as posições que estão conectando o raio externo aos pontos do triângulo por um raio igual a R. E o interessante é a gente medir esses ângulos, porque como a gente está falando de um triângulo equilátero, ele vai separar todos os ângulos aqui em 2π vezes o número de lados que tem, 2πn, no caso de um triângulo. Mas é o πn, que é o número de lados do polígono inscrito e circunscrito, porque esse n cresce tanto quanto forem os lados. Você pode colocar um quadrado, um pentágono, um hexágono e assim vai. Então você divide a circunferência inscrita ou circunscrita em tantos lados quanto forem os que você inscreveu a circunferência interna. Aqui o 2πn já dá uma indução para a gente, né, que a gente pode escrever os polígonos regulares de n lados inscritos com a seguinte forma para o apótema. Né? Eu peguei esse lado aqui, a metade desse triângulo, né? O L sobre 2, que é metade da corda, e o R, que é o raio da circunferência que está inscrevendo o triângulo. Portanto, como eu peguei só metade, o 2πn também é metade do ângulo, é π sobre n. E a gente pode fazer um pouquinho de trigonometria, né? Porque se eu escrevo cosseno de π sobre n, ou seja, o cosseno desse ângulo aqui, ele é o cosseno, se lembra sempre, é o lado colado. Cosseno, o lado colado é A, então é A sobre R.
que vale para qualquer número de lados que tenha o polígono. Né? Para que essa comparação? Porque aí vem a sacada dele. Ele sabia, dos trabalhos de Copérnico, que os planetas tinham uma distância relativa em relação à da Terra. Então, ele sabia que Marte tinha uma distância 0,5, Júpiter 7,2, Saturno 9,5. Isso é derivado do trabalho de Copérnico. O que ele reparou é o seguinte: se você faz a razão entre o raio superior e inferior dessas órbitas, aparece um número que são essas. Por exemplo, para Marte e Júpiter é 3,467. Para Júpiter e Saturno é 1,827. A sacada dele foi o seguinte: ele percebeu que entre Júpiter e Saturno, quando você usa a fórmula do apótema, né, A sobre R, como é cosseno π sobre n, e você tem um triângulo, você coloca π igual a 3, n igual a 3, então fica π sobre 3, e substitui isso, esse valor dá 2 aqui. Então, esse valor é muito próximo à razão da órbita Júpiter e Saturno. E ele sabia que, pela simetria, uma coisa curiosidade, ele está dentro da margem de erro, né, em 6%. Se você faz a mesma coisa para n igual a 4, você vai obter 1,41. Daí ele falou, n igual a 4 seria o quê? Então você tem que procurar uma órbita que fosse igual aqui. Não vale para Marte e Júpiter. Mas para os asteroides, ele está dentro da faixa do que se esperaria para os asteroides. Mas ele não conhecia os asteroides até então. E se você olhar... desculpa, deixa eu avançar aqui. E se você olha o desenho original do trabalho de Kepler, aqui estão as constelações. E aqui a órbita inscrita é a órbita de Júpiter e essa fora é de Saturno. Às vezes é difícil ver quando você está apresentando o slide, mas quando for na gravação talvez seja mais fácil de ver. Você pode ver que tem uma correspondência que é, se você for para os lados opostos, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, e assim você vai acompanhando figuras que vão compor de forma rotacionada um triângulo equilátero. E ele percebeu que a relação dos períodos dos planetas, dos raios orbitais, tinha a razão parecida com a do apótema. E ele pensou, então talvez exista uma razão geométrica para que isso aconteça. Talvez exista uma harmonia entre as figuras geométricas, os polígonos regulares e as órbitas. Só que ele fez as contas com polígonos e não começou a dar muito certo, até o momento que ele teve um insight, em que ele registrou na figura no livro chamado Mistério Cosmográfico. Ele pensou que ao invés de figuras bidimensionais, polígonos, a razão entre as órbitas poderiam ser iguais a razões de esferas, né? Esferas, como nessa figura que você está vendo, diversas esferas uma dentro da outra, e ao invés de polígonos separando as esferas, você teria poliedros, ou sólidos regulares, os sólidos. E ele pensou que o fato de a gente ter conhecidos 5 planetas, fora a Terra, porque no modelo copernicano a Terra é um planeta. Mas ele entendeu que entre o total de Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno, 6, você tem um intervalo entre as órbitas de 5 intervalos. E onde ele pensou que poderia estar associadas a essas figuras que são poliedros. Só que esses poliedros não eram qualquer poliedro. Ele pensou que as órbitas dos planetas seriam só 6, porque você teria 5 polígonos regulares, ou poliedros regulares de Platão. Serão sólidos regulares de Platão. E esses poliedros são conhecidos, não? Octaedro, icosaedro, dodecaedro, tetraedro e hexaedro. E ele imaginou que entre as órbitas, a simetria que existia, que ditava a distância pelas quais os planetas se encontravam entre si, é que existia entre eles alguma coisa que impunha a palavra seria a regularidade dos sólidos regulares de Platão. Então, entre Mercúrio e Vênus, você teria um octaedro, e
uma esfera inscrita e uma esfera circunscrita. Um icosaedro entre Vênus e Terra, depois um dodecaedro entre Terra e Marte, um tetraedro entre Marte e Júpiter e um hexaedro entre Júpiter e Saturno. E ele mostrou no livro deles razões entre o que você espera para as órbitas e as razões entre os raios. Então aqui você tem as razões planetárias multiplicadas por 1000, e aqui você tem as razões das figuras inscritas, das esferas inscritas. E deixa eu ver se eu quero provar alguém, não precisa. E você pode ver que existe uma proximidade entre elas. Ó, 577, 572 por um cubo, que era Júpiter e Saturno, que é tetraedro, um 330 por 290, dodecaedro, 795, 638. Estou mostrando onde na tabela isso se encontra. E para ele, isso era uma conexão entre a geometria, daquelas que Pitágoras imaginava, e a regularidade do espaço, do céu, dos planetas. Só que ele achava que essas diferenças que aconteciam nessas razões se deviam a uma imprecisão nos dados que se tinham das órbitas. E essa é a razão para a qual ele vai procurar Tycho Brahe. Porque Tycho Brahe, eu falei para vocês que ele fez observações do céu, e a observação não é complicada se você for pensar o seguinte. Deixa eu pegar aqui Opa, não era essa. Pegar o estelário. É porque ele não está avançando para o estelário. Alt-Tab. Estelário. Deixa eu fechar, né? Slide. E aqui está o estelário. Você está indo, mas deixa eu tirar. Eu já pus ele na configuração de coordenadas eclípticas que vocês já aprenderam, e, ou seja, essa circunferência vermelha é eclíptica e aqui eu estou vendo o polo norte da eclíptica. O Sol está aqui em cima, aqui a gente tem Vênus e Marte aqui. Marte está nessa posição. Deixa eu fechar um pouquinho a exibição do texto. E como é que funcionavam as observações de Tycho? Eu vou ligar o texto aqui, F5, e vou colocar na época de 1580, quando começaram as observações de Tycho Brahe. 1580. Então já temos o céu em 1580. A gente tem um pequeno problema na época, porque com a implantação do calendário gregoriano, existe uma correção de 11 dias para ser feito. Então, às vezes, isso gera um pouquinho de confusão entre os dados publicados do Tycho Brahe e os dados que a gente consegue no estelário. Mas, sem se preocupar com esse tipo de correção, vou desligar de novo o texto, e Marte está aqui. A gente pode acompanhar a posição de Marte em relação à Terra, questões de oposição e conjunção, porque era um método que a gente tinha para determinar distâncias. Não sei o quanto de vocês avançaram nos estudos por conta própria, mas a gente usava a oposição e o tempo posterior à oposição para calcular qual era a distância do planeta, do planeta em questão, planeta externo, ao Sol. Bom, e isso implicava de você conhecer onde é a oposição. O que é a oposição? Nesse diagrama, a oposição significa a posição de o Sol e o planeta estão em lados opostos, porque a Terra, em teoria, está aqui na parte central. Então a gente pode avançar o tempo aqui, regularmente, aqui, e vocês vão ver o momento da laçada do planeta. Tá vendo? Aquele momento que ele dá a laçada. Nesse momento está acontecendo a oposição. Você pode ver que até o brilho de Marte, ele aumenta num certo momento, máximo, e depois diminui. As observações de Tycho eram precisas bastante para determinar isso com precisão de 30 segundos de ar. Eu vou fazer só uma coisa que evidentemente Tycho não tinha, mas eu vou ligar a linha de oposição aqui para vocês. Nele ele tinha que acompanhar o movimento do astro dia a dia e determinar a posição de Marte. Para eu ligar aqui a linha de oposição, eu ponho meu asterisco aqui, Ctrl Shift Q, eu vou pôr a linha de quadratura. Porque vocês lembram, quando ele sai de uma posição para uma quadratura, eu consigo medir uma distância. E não é difícil você saber onde é a oposição, sempre ao lado está oposto ao Sol. E se eu avanço o tempo aqui, você vai ver que a linha de oposição cruza aqui em cima Marte numa certa posição. Eu não vou primar muito pela qualidade aqui do posicionamento, mas eu vou colocar uma marca
nesse objeto, vou colocar Shift, clique com o botão aqui, ele cria um marcador 1. E daí você vai avançando. Quantos anos leva para ter uma outra posição? Vamos dar uma acompanhada aqui. Ele vai dar uma volta inteira na posição de Marte, mais uma, tá vendo? É um pouco mais de um ano, na verdade é um pouco menos de 2 anos para dar uma outra oposição. E você vê que essa oposição acontece numa posição diferente daquela posição original. Eu estou tentando fazer aqui o ajuste fino, coisa que Tycho Brahe nunca teve esse privilégio. E eu posso marcar outra posição. E veja, deixa eu ligar o tempo, o Shift T, o F5, ele me permite ver o tempo. Vê que a gente saiu de 1580, final de 1580 e passou para 1583, quase 2 anos. Eu vou deixar um pouquinho ele ligado aqui e vou avançar de novo no tempo. Vamos avançando. Ele está ligado à órbita dos planetas. Deixa eu desligar essa órbita. Vamos ver quando ele passar por outra linha de oposição. A oposição vai chegar nele, o Sol ainda está na conjunção. Marte está lá. Opa, olha lá, vai chegar. Desculpa, está chegando na linha de quadratura de oposição. Opa, você vê que ele fez a laçada. Eu errei aqui e avancei demais. Vou voltar um pouquinho. Quando for o máximo afastamento lá da laçada, a gente tem uma oposição. E Tycho Brahe observou essas coisas por 20 anos. 20 anos coletando dados. E é isso que resultou, isso aqui que eu estou mostrando para vocês. As posições, aqui está marcador que começa de 15, 16, 17 e vai até 22. Nota que você tem uma distribuição que não é uniforme de pontos e uma distribuição que não coincide em nada com eclíptica. Isso vai ser importante para a gente aproveitar essa órbita que eu quero fazer o exercício das 900 páginas de conta que Kepler fez, que a gente vai resumir a uma planilha. Os dados todos de Tycho Brahe estão aqui para as observações de oposições de Marte. E aqui você tem de 1 a 12, e aqui está falando qual é a data da observação, de 1580 a 1604. Está falando dia, hora, latitude e longitude do objeto, e hemisfério onde se encontra a Lua, norte e sul. Você lembra que ele estiver para fora, para dentro da eclíptica era norte, para fora era sul. Então você tem todas as posições com a precisão digna de Tycho Brahe. O que Kepler teve que fazer é trabalhar com esses dados, porque Tycho não forneceu todos os planetas para Kepler. E, evidentemente, da mesma forma que Galileu, Tycho conhecia o gênio matemático de Kepler e acreditava que ele pudesse ser roubado a qualquer momento da primazia das descobertas. Mas Tycho não tinha a capacidade matemática e a obstinação de cálculo que Kepler tinha. Então ele chegou e forneceu para Kepler um único planeta. Mas felizmente foi Marte, porque Marte tinha todo esse volume de dados com o qual ele poderia trabalhar no limite da resolução de precisão de Tycho Brahe. Comparando assim, a órbita de Marte com a Terra, tem momentos que você tem conjunção, oposição, e é isso que a gente vai pegar. A gente vai pegar momentos em que você tem uma configuração planetária específica, e a gente sabe que a Terra tem uma velocidade inconstante. A gente viu efeitos dessa velocidade inconstante no trabalho de Ptolomeu, quando a gente viu que existia uma excentricidade, e a gente também viu no Analema, em que a hora média se adianta ou se atrasa, dependendo da época do ano. E isso era explicado no modelo ptolomaico com o equante, em que você tinha um movimento circular uniforme em torno do equante, mas o Sol estava deslocado desse equante, né, dentro da linha dos ápices, e aí você tinha um momento que angularmente o planeta estava próximo da Terra, no caso aqui a posição onde está o Sol, né, o equivalente, e às vezes estava afastado, o que gerava uma impressão de velocidade diferente. Na verdade, Kepler
conhecia todas as descrições e tentava fazer as descrições que eram feitas no modelo geocêntrico, utilizando o Sol como centro para melhorar a precisão das observações. O que a gente vai precisar disso é a fórmula de senos e cossenos para fazer isso. A fórmula do seno, para mostrar como Kepler fez as contas, é simples, né? Se eu tenho um triângulo aqui qualquer, com ângulos alfa, gama e beta, e lados A, B e C, separado pelo lado gama, pela altura H, eu posso conectar o que acontece com esses dois triângulos retângulos que eles separam, uma vez que a altura separa o vértice, o lado oposto ao vértice, por um ângulo reto, usando seno de alfa é H sobre B, então seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa, e seno de beta desse ângulo aqui é H sobre A. Como a gente tem H nas duas expressões, a gente pode substituí-las, né, de forma que, e depois a gente pode explorar outros ângulos, por exemplo, gama, beta, e ver os lados opostos dele. A gente vai ter que A, que é o lado A, esse lado aqui, está para o ângulo oposto, assim como o lado B está para o ângulo oposto, assim como o lado C está para a gama. É uma forma simples de derivar como essa. A fórmula do cosseno é que precisa de umas artimanhas um pouco mais, mas a ideia é sempre a mesma. Você tem um triângulo genérico, que a gente vai fazer no céu para ligar posições de pontos orbitais. Não é trigonometria esférica nesse caso, mas não é mais trigonometria esférica, porque a gente está vendo a distância dos planetas entre si e o Sol. Então, novamente, só que a gente separou no vértice C a altura H, e ela corta o lado oposto em dois segmentos de reta MN. Então temos HMN. O cosseno de alfa é sempre o cateto adjacente colado, né, sobre a hipotenusa. De forma que eu posso escrever M é igual a B cosseno A, então se passa para um lado, e chamar essa equação de 1. Daí a gente sabe pela trigonometria que H ao quadrado é igual a M quadrado, B ao quadrado é igual a M quadrado H ao quadrado. Posso isolar o H quadrado, ficar H ao quadrado é B quadrado menos M quadrado. Se a gente olhar este outro pedaço, que também é um triângulo retângulo, a gente tem que A ao quadrado é igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. Se eu isolo H ao quadrado, porque eu quero igualar aquelas duas expressões, eu vou ficar com A ao quadrado menos M ao quadrado, que é o que aparece aqui, H ao quadrado, A menos M ao quadrado. Se eu igualo as duas expressões, então eu fico com B ao quadrado menos M ao quadrado, é igual a A ao quadrado menos M ao quadrado. Vou colocar tudo que tem M e N de um lado, tudo que tem A e B do outro lado, porque esses são pedaços de triângulos, são triângulos inteiros. O B ao quadrado menos A ao quadrado é igual a M quadrado menos M quadrado. Como a gente sabe que M mais N é C, eu posso escolher uma das equações, vou escrever a partir de N. Então N é C menos M. Se C é igual a N mais M, então N é igual a C menos M. Vou chamar essa equação de 2. Quando eu combino essas equações, né, essa equação resultante, eu vou ter B quadrado menos A ao quadrado, que está desse lado, é igual a M quadrado, que já tinha, menos, que fica, e, entre parênteses, C menos M ao quadrado. Essa a gente desenvolve o quadrado sobre ela. Então vai ficar B quadrado menos A ao quadrado é igual a M quadrado menos. C quadrado é o quadrado do primeiro, o quadrado do segundo, menos, né, porque tem um sinal aqui, o dobro do primeiro pelo segundo, menos 2cm. Então a gente abriu isso aqui, e a gente tem a grata felicidade de que quando tem um sinal negativo aqui, aparece um menos M quadrado desse lado, que corta. Aí a gente pode reorganizar a expressão de forma a isolar M. Isolo M, fica M é igual a B quadrado menos A ao quadrado, mas posso passar esse C quadrado para o outro lado. Por isso que está B quadrado mais C quadrado menos A ao quadrado. E como ele tem um 2C multiplicando, eu passo ele dividindo. 2C e chamo essa equação de 3. Já tem uma equação para N, já tem uma equação para M. Agora a gente pode combinar essas equações. Se eu ponho 3 em 1, se eu pego esta equação aqui, deixa eu pegar. Se eu pego essa equação do 2 e coloco nessa expressão aqui, e mais do que isso, eu tenho uma expressão para B também,
eu vou ter A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, ou seja, B ao quadrado, C ao quadrado, e onde está o 2AC, eu posso multiplicando, né, fica 2ACM, e o lado, esse A ao quadrado eu coloco do outro lado e ponho o 2CM para esse lado. Como M é B cosseno de alfa, vai ficar menos 2BC cosseno de alfa. E essa é a expressão final. Bom, expressões que vocês já conhecem. Muito bem. Agora vamos traçar a órbita da Terra utilizando Marte. Porque quando a gente olha, deixa eu... tem a figura aqui. Quando a gente olha esta figura aqui, que eu mostrei para vocês de Tycho Brahe, vocês podem ver no detalhe que os pontos não estão coincidindo com a eclíptica, mas às vezes estão bem fora. Às vezes estão bem para dentro. É como se estivesse deslocada. É uma coisa que... é como se você medisse distâncias diferentes. E Kepler percebeu que isso poderia ser um efeito do fato da gente estar sobre a Terra e a Terra se mover numa certa distância do centro orbital do Sol. Não está girando propriamente no Sol, está deslocado do Sol. E aí o que ele pensou é, eu tenho que medir as distâncias da Terra para descartar o efeito da Terra. O efeito da variação das distâncias da Terra, porque daí eu consigo, em cada direção em que a Terra se encontra, descartar se as diferenças que eu estou vendo na órbita de Marte são devido à Terra. E ele faz isso. O procedimento é bastante simples. Ele vai observar a órbita de Marte ano a ano e chamar a distância que vai dar. Toda vez que Marte chega na mesma posição orbital, ele vai chamar de um ano marciano, e o que vai acontecer é como as órbitas não são elas não têm o mesmo período, não tem um período múltiplo um do outro, então Marte vai andar um ano, mas a Terra vai ficar em posições diferentes, desse tipo, por exemplo. Imagina que você identificou uma oposição, T0 e M0. Aí, quando Marte voltar para a mesma posição, M0 é igual a M1, a Terra vai ter outra posição, vai estar em T1. E aí você tem um triângulo aqui, que é um triângulo qualquer, não é um triângulo nem equilátero, nem retângulo, é um triângulo qualquer. O lance, mesmo sendo um triângulo qualquer, o Tycho Brahe, com os dados do Tycho Brahe, você conseguia conhecer alguns ângulos. O primeiro, esse ângulo gama, que é o ângulo entre o Sol e o planeta, era medido por esfera orbilar, por qualquer instrumento de Tycho Brahe. Então, o gama ele tinha. Alfa não é difícil de medir. Alfa você mede assim, quanto tempo você passou depois de um ano marciano. Lembra? Como Marte é mais lento que a Terra vai para a mesma posição onde ele devia ter a conjunção e avança um pouquinho para uma nova configuração. Então é só você usar o tempo que você passou antes ou depois do ano marciano, e aí você consegue calcular esse ângulo alfa aqui. E por fim, beta, né? Beta, o que é? Como alfa mais gama mais beta são 180 graus, é fácil de calcular se você tem gama. É 180 menos gama menos alfa. Você fechou a questão. Para que isso? Bom, você repete isso aí, diversas vezes. Toda vez que dá um ano marciano, ele volta para a mesma posição, só que a Terra tem posições diferentes. Ela não cai sempre na mesma posição. E você vai fazendo essa trigonometria. Então, você obteve a posição da Terra em relação a Marte em T1, depois T2, você tinha em T0, e vai repetindo esse procedimento. T3, cada ano marciano, mais um ano marciano, depois vai estar T4. Como está acontecendo em posições diferentes, o que esse procedimento está te dando são coordenadas da Terra em relação a Marte. E nessa condição em que você sabe qual é a posição, você considera uma posição fixa de Marte no céu, uma posição fixa de Marte no céu, admitindo que isso aqui é uma unidade, né, uma distância marciana, porque nessa direção Marte não mudou de distância, sempre que ele estiver nesta posição, ele vai estar no mesmo raio, então você consegue amostrar o raio, as posições orbitais da Terra.
E aí você resolve o problema utilizando a trigonometria esférica, né, que as leis do seno. A distância TM, essa, sobre o ângulo oposto, o seno do ângulo oposto, está para a distância TS, assim como o seno do ângulo oposto, assim como o seno de gama, né, que é este lado aqui, esse ângulo aqui, está para o lado oposto. Esse lado oposto, a gente chamou de distância de Marte ao Sol de 1. Por quê? Porque eu quero saber só as distâncias da Terra ao Sol quando eu estou comparando com Marte, porque eu quero saber se ela afeta. E aí, a quantidade de dados, o que ele chegou à conclusão? Né? Ele determinou em diferentes direções do céu os raios orbitais da Terra. E ele chegou à seguinte questão, né? Na verdade, até tem uma planilha pronta para isso. Eu vou abrir para vocês. Tá. Deixa eu pegar aqui. Ele está se sobrepondo, não permite. Deixa eu dar um ESC. Descartar. Mas... Deixa eu agora pegar a planilha. Eu vou ampliar tanto quanto eu possa, mas a ideia é o seguinte. Eu brinquei com vocês de calcular uma circunferência, né? Fazer uma circunferência. Só deixa eu ver aqui. Eu tirei os dados observados. Vamos supor que aqui estão os dados observados. Deixa eu dar Ctrl Z. Ctrl Z aqui. Ctrl Z. Eu acabei apagando os dados observados. Está aqui os dados observados. Vou ampliar. Aqui, o que eu pus? Aqui você tem os dados observados, quase que igualmente separados, os dados, em unidades astronômicas. Tá? O que eu quero fazer é um modelo. O que Kepler calculou são as distâncias reais e as distâncias esperadas. Se você tem esses dados observacionais, você consegue calcular a distância facilmente. Aqui são os dados observacionais das observações, coordenadas x e y. O que a gente precisa fazer para calcular a distância é o clássico problemas que vocês conhecem. A distância entre dois pontos, vamos supor, eu quero calcular a distância do centro da circunferência. Na verdade, do centro do sistema que eu considero como centro da circunferência. Se eu chamar o centro da circunferência, eu vou colocar aqui dados para o modelo, aqui em azulzinho, nessa tabela. Eu estou sobrepondo? Não estou sobrepondo, né? Dá para ver onde está a seleção. Estou vendo que dá para ver, beleza. Eu vou colocar os dados do modelo e o que entra no modelo de uma circunferência, a coisa mais boba do mundo. Entra a coordenada do centro, um raio e um ângulo. Tá? Eu só pus uma coisa a mais nesse modelo, porque eu vou falar sobre elipses para você. Eu vou colocar um raio na direção x e um raio na direção y. Para uma circunferência, eles são iguais. Evidentemente, quando a órbita é uma elíptica, a gente tem um achatamento. Eu não vou colocar vocês vão ver que não é necessário. Mas quando eu trabalhar com a órbita de Marte, vocês vão ver que é necessário. Por isso que eu deixei aqui um modelo genérico. Mas vamos trabalhar com o modelo genérico. Como eu calcularia a distância usando fórmula? Eu espero que aqui esteja grande o bastante para vocês verem, mas eu vou colocar igual para escrever a fórmula. Ela é raiz, né, a fórmula para você escrever a distância entre dois pontos. Eu quero a distância do centro do meu modelo, x0 e y0, para os dados observacionais. Muito bem, eu vou abrir outro parênteses aqui, vou pegar esse x observado menos o meu x esperado ao quadrado, e vou fazer a soma quadrática do y, vou colocar mais um parênteses, né? Do y observado menos o y esperado. Aqui. Vou colocar um quadrado e fechar o parênteses da raiz. Espero que vocês estejam entendendo que o que eu estou fazendo aqui, deixa eu ver se eu consigo manter esta aqui aberta sem a outra. O que eu estou fazendo aqui no procedimento de calcular a distância é fazendo assim, d é igual a raiz quadrada de x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado. y0 ao quadrado. A gente está usando o sistema cartesiano que Kepler não conhecia, mas ele sabia calcular a distância entre
o que se esperava e como diferenças, né? Diferenças em cada direção. A gente não precisa disso, porque a gente está considerando cada direção como um ângulo em coordenadas aqui. Opa, errei aqui a conta. O que ele está falando? Raiz? Aceita a correção? Aceita. Vamos lá. O que for? X ao quadrado. Ah, ele pôs vezes, desculpa, que é mais. Pronto. Ok. E eu calculei uma distância que é próximo de uma unidade astronômica, mas não é uma unidade astronômica. Ele fazia uma distância para cada direção, e cada direção aqui está marcada com radianos aqui. Radianos. Tá vendo? Em que ângulo se encontra o objeto? De 0 a 360 graus, uma volta inteira. E eu pus, para facilitar nossas contas, já converti os dados em radianos. Isso por quê? Porque eu vou calcular o meu modelo usando a mesma ideia, a posição do meu modelo de circunferência. Como esses dados são observados, eu vou colocar eles aqui e eu posso generalizar a fórmula clicando aqui. Então ele já calcula todas as distâncias em relação ao centro. Você vê que às vezes é ligeiramente fora de 1, mas é 1. O que eu quero é colocar o meu modelo sobreposto a esta figura de dados observacionais. Para isso, eu vou calcular o x do modelo e o y do modelo. Eu até deixei a fórmula aqui para vocês não se perderem. Para calcular o meu modelo, a gente vai usar aquela coisa do círculo trigonométrico, né? Você tem uma circunferência, nesse eixo você tem cosseno e nesse eixo você tem seno. E aí você tem um raio, que é o raio orbital, e você vai projetar ele aqui na direção. Isso aqui vai ser x cosseno, se isso aqui é o ângulo θ, cosseno de θ. E isto aqui, o projetado aqui em cima, né, esta projeção aqui, vai ser y seno de θ. Tá ruim aqui quando eu toco muita coisa gravando, aberta, ele fica ruimzinho. Mas a fórmula está aqui, ó, x0 é rx cosseno de φ, que é o ângulo, vou deixar aqui, ó, cosseno de φ, posso diminuir mais? Esse ângulo em radianos, e o y, ry seno de φ. Eu estou começando do x0 pelo seguinte, a projeção ela vai ser medida a partir de um ponto de origem. Então, a distância vai ser medida a partir de uma certa origem. Eu poderia colocar isso aqui 100, 1000. A gente supõe 0. É o que eu estou fazendo aqui, 0 e 0. Mas a gente vai mudar isso aí para ver o efeito no ajuste, porque eu quero mostrar a determinação da precisão da medida. Então, eu coloco x0, eu vou colocar aqui a fórmula. Para colocar a fórmula, eu coloquei igual, pego esse x0 e vou colocar mais o raio orbital. Eu vou supor que, então, a Terra tem um raio 1. Por quê? Porque ele viu que em todas as direções você não tinha diferença de raio. Mas vamos fazer essa hipótese. Raio 1 vezes, agora o cosseno, e do ângulo φ, que eu vou colocar esse ângulo em radiano para não ficar convertendo lá. Põe igual, e o que vai acontecer? Quando eu generalizo essa fórmula, opa, eu fiz uma coisa errada. A coisa errada é o seguinte, eu não coloquei uma informação que tanto o meu x0 tem que ficar fixo nessa posição, quanto o meu raio, que é o N8, aqui tem que ficar fixo nessa posição. Então, eu vou usar a função F4, né, do meu computador, cifrão F4, e eu consigo dar o mesmo resultado aqui, mas quando eu fizer a conta aqui, ele vai calcular para todas as direções, considerando esse x0 e o raio na direção x. Tudo bem. Está feito. Agora, mesmo raciocínio para a direção y. Y é igual a y0, mas, como está projetado na direção y, vai ser seno. Então, vai ser... Eu vou pegar ry, mas olha, ry está igual a rx. Depois eu posso alterar se eu quiser. Mas não vou precisar. Vezes o seno mesmo, de φ, o mesmo φ, radianos. Fechou. Só que aqui eu esqueci novamente de colocar o F4 para generalizar a fórmula. Então eu quero generalizar a posição y0 e generalizar o ry lá, F4. E põe igual 0, né? Coerente, né? Começa, se o cosseno é 1, o seno é 0, então tá coerente. E generalizo aqui a fórmula.
O que deveria acontecer aqui, e que não aconteceu, é que ele deveria mostrar esse. Ele deveria mostrar esse gráfico aqui. Mas vamos ver se eu consigo sobrepor, né? Formatar, adicionar design de gráfico aqui, deixa eu ver. Adicionar elemento de gráfico. Vamos colocar, não elemento, né? Vamos selecionar dados. Acrescentar mais um conjunto de dados. Não, ele está aqui, ó, série 1 e série 2. Série 1 e série 2. Por que será que ele... não sei, ó, ele atualizou sozinho. Ele colocou sobreposto aqui a circunferência do meu modelo. E aqui estão os pontos observados e a circunferência do modelo. Os pontos são observações. É isso aqui. A circunferência aqui é o meu modelo. Aqui. O que significa que meu modelo parece muito próximo dos pontos observacionais. Mas não para precisão de Tycho Brahe. Como é que a gente sabe que não para precisão de Tycho Brahe? Porque daí você tem que calcular as distâncias pelo modelo. Novamente fica bem fácil aqui, né? Porque ele é raiz desse valor. Igual raiz, abre parênteses. Vou abrir outro parênteses aqui. Esse valor menos o valor zero ao quadrado mais, abre parênteses de novo, esse valor menos o y0, fecha ao quadrado e fecha a raiz. Aí a fórmula da distância. E aqui estão os valores calculados. Alguma coisa curiosa? Por que está dando só 1, professor? Bom, o lance é que a gente colocou um modelo perfeito de raio igual a 1, tudo começando da origem, então nada mais coerente que ter 1, né? É um raio trigonométrico, então dá 1. Só que existe uma coisa esquisita. Vocês devem notar na figura, mas eu vou fazer a conta. Primeiro vamos começar pela figura. Eu vou tentar dar uma ampliada aqui na figura para que vocês enxerguem. Vou dar uma ampliadinha e não sei se vocês percebem, mas a circunferência azul está um pouquinho deslocada para a esquerda em relação aos pontos. Você pode ver que esses pontos que estão aqui na esquerda estão na direita da circunferência. E esses pontos aqui também estão na direita da circunferência. Para ser um ajuste bom, deveria estar em cima. Deveria ter o ponto e a circunferência passando em cima. Isso significa, e Kepler percebeu isso, que existe uma certa distância entre os pontos que não está batendo, né? E a gente pode calcular essa distância aqui. Essa distância é a mesma coisa que eu fizesse a distância dos dados observacionais, que a gente calculou lá no primeiro momento, menos a distância do meu modelo. Se eles fossem iguais, deveria dar zero. Quando eu ponho igual aqui, você vê que tem uma pequena diferença ali, 0,167. E ele reduz, depois aumenta de novo. Ele tem um comportamento que eu falei para vocês, sistemático. Você pode ver que os pontos aqui em cima, sistematicamente, estão certos. Mas os pontos aqui na esquerda e na direita estão sistematicamente deslocados. É como se eles tivessem deslocado para a direita. Por isso que eu deixei a fórmula, né, com os valores aqui da posição x0 e y0 livres, porque a gente pode mudá-los para ver o efeito deles. Eu estou fazendo isso para a Terra, para a gente poder generalizar o raciocínio para Marte. Então, eu vou pegar... O problema de você pegar distâncias calculadas desse jeito, né, pela diferença, é que o excesso compensa a falta. Né? Quando você faz uma média, você tem uns excessos e umas faltas e uma compensa a outra. Então, quando você soma tudo isso aqui, dá zero. Né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui. A soma aqui está até um pouquinho menor, mas está menos 0, ponto alguma coisa. Então, existe um jeito de você evitar que isso dê zero. Como as distâncias são sempre positivas, você pode, ao invés de pegar o valor que pode ser positivo e negativo, e a gente quer de distância, a gente pode pegar o quadrado delas. Eu vou fazer o quadrado delas, porque aí você anula o efeito dos valores negativos. Vou pegar esses valores aqui e levar ao quadrado. Fiz. E
Vou generalizar a fórmula. E para ficar na dimensão de distância, é só tirar a raiz quadrada dela. O que eu estou fazendo é um dos conceitos mais importantes que vocês vão aprender tanto em astrofísica quanto em física. É um método de você calcular o desvio em relação a uma distribuição amostral. Ele é chamado de diferença quadrática média. Vocês vão usar quando vocês estiverem calculando a temperatura de corpo negro, quando vocês estiverem calculando a distribuição de Maxwell-Boltzmann. Todas essas física e estatística vai depender desses amostrais estatísticos do sistema. E eu estou mostrando um que a ideia é simples. Eu estou só pegando esses valores todos, vou fazer a soma deles, de todos eles. Opa, soma, ele tem uma expressão igual a soma. Vou somar todos esses valores, fechar o parênteses, e vou tirar a raiz dela, porque ela está ao quadrado. Então, vou tirar a raiz, raiz, abre o parênteses e fecha o parênteses aqui dentro. Pronto, a gente tem uma raiz quadrática, um valor quadrático médio das dispersões, tá? 0,08. A ideia de quando está ajustando o modelo é você minimizar essa diferença. Você quer que ela seja mínima. Você poderia mexer em diversas coisas. Você poderia mexer no achatamento do raio. Você poderia mexer no ângulo. Por isso que eu pus φ, mas eu não vou usar isso. Porque a primeira coisa que você pode fazer é mudar a origem. Porque Kepler sabia dos trabalhos de Ptolomeu que a origem não coincidia no sistema ptolomaico. Ela estava numa posição que era o equante. Aí você pode mudar esse valor e tentando. Deixa eu ver se eu coloco x0 igual a meio, ele responde melhor a questão. Quando eu ponho meio, veja quanto ele desloca a circunferência. Desloca demais. O que acontece com a diferença quadrática média? Aumenta. Né? Falando, então, meio está muito exagerado. Vamos colocar um outro valor. Vamos colocar menos 0,1, menos 0,1. Pus aqui. Ele deslocou para a esquerda, mas está passando. Vamos tentar outra coisa. Vamos colocar 0,2 positivo. Está muito ainda. Então vamos tirar e vamos colocar 0,05. Está melhor, mas está muito para a direita ainda. Vamos mudar. E você vai fazendo essa brincadeira. Sei lá, será que é 0,02? Opa, olha só como melhorou 0,2. E olha como ficou o desvio quadrático médio aqui. 0,03. Quanto era quando era 0? Vamos lá colocar 0. 0,08. Melhorou. Então, eu vou nesse sentido. 0,02, eu posso tentar uma coisa que é 0,01. Piorou. 0,04. Então tem que ter entre 0,1 e 0,2. E vai tentando 0,01, então deve ter um 0,15. Melhorou. Mas está ainda acima do valor anterior. Vamos tentar um outro valor, 0,06. Melhorou. 0,32. Então você vai fazendo isso até minimizar esse valor. E você pode ver que a circunferência agora já está ajustando bem melhor. E a brincadeira disso aqui é que isto, quando a gente fizer para Marte, a gente permite calcular quanto era o erro de Kepler em segundos de ar. E a gente vai fazer isso. Porque agora eu vou falar um pouquinho da... alguma dúvida aqui? Eu quero levantar a mão, eu espero ler para vocês se vocês não quiserem falar. A conclusão é... Até é providencial essa aula gravada, porque vocês podem parar e ver diversas vezes, tentar reproduzir para vocês mesmos. De novo, eu deixo essa planilha. Eu tenho uma versão que eu pus para o Google Spreadsheet, mas eu deixo tanto a planilha quanto o Google Spreadsheet. Vocês têm acesso ao Office, se vocês quiserem, no computador de vocês, porque vocês têm a conta do AKD. Então, usando essa planilha que a gente brincou, mas essa ideia dos cálculos de Kepler, fazendo na mão, tentativa e erro. Ele percebeu que a órbita da Terra é circular, só que com o centro deslocado. Ela girava em torno do centro deslocado. E esse centro deslocado, que era o excêntrico, é uma das características orbitais da Terra. Então, beleza. Sendo uma circunferência, em relação ao centro orbital, ela mantém basicamente o mesmo raio. Mas o Sol não coincide com esse centro. Coisas que Ptolomeu já conhecia. O interessante é que quando ele vai atacar a órbita de Marte,
vai acontecer um fenômeno parecido. O método é um pouquinho diferente, você usa as oposições, né? Eu vou apresentar esse método de duas formas, né? Tem gente que prefere de um jeito ou de outro. Esse aqui vocês vão enxergar aquela coisa que eu falei do período orbital, de você calcular qual é a posição angular conhecendo a velocidade angular. Então, você pega uma oposição em que você tem a Terra em T1 e Marte em M1. Quando Marte estiver numa posição M2 genérica, a Terra vai ter uma posição T2 genérica. Aí, o que acontece? Você tem a reta que liga o Sol à Terra e a Terra a Marte. Consequentemente, você tem um triângulo que liga o Sol a Marte. Vamos definir os ângulos alfa, beta e gama, da mesma forma que a gente definiu naquele triângulo. Eu vou chamar de alfa 2 para distinguir da posição 1 aqui, porque a gente vai usar tanto a posição anterior quanto a posterior. Então, alfa 2, beta 2 e gama 2. Para saber alfa, a posição alfa em que o objeto se encontra, basta você usar o que é 360M. Eu estou chamando M o período orbital de Marte, na volta de Marte. Então, quando eu calculo 360 dividido por M, é uma velocidade angular. Por quanto ele está se deslocando no tempo, graus por dia. E é só você multiplicar pela diferença de tempo entre T', onde você quer determinar, e o T onde você se encontra. Porque isso aqui é o ângulo alfa que você deslocou. Né? A alfa linha é quanto falta para você sair dessa posição e chegar de novo na volta inteira de Marte. Alfa em si, que é o ângulo medido aqui, seja alfa 1, 2, 3, vai ser o quê? Você vai considerar a órbita da Terra. Velocidade angular da Terra, 360 sobre T, é quanto tempo leva para fazer esse deslocamento alfa. Alfa 2 era no planeta externo, Marte. E alfa 2 é que está no planeta Terra. Então, 360T vezes a diferença de tempo que falta para acontecer a oposição, menos o alfa' que você calculou com a expressão anterior. Com isso aqui, você consegue calcular o gama da mesma forma que eu tinha explicado antes. Se é um triângulo, gama é o quê? Se isso aqui é um triângulo, a soma dos ângulos internos é 180 graus. Então, alfa mais beta mais gama é 180 graus, então gama é 180 menos alfa menos beta. Se você tiver uma posição 3, vale o mesmo raciocínio. É só você substituir tem o T1, T2, alfa 1, alfa 2, alfa, gama 2, gama 3, 2, por alfa 1, alfa 3, beta 3, gama 3. Então tem a posição T3, calcula e determina a posição de Marte, determina alfa 3, beta 3, gama 3, e aqui está o sisteminha de equações pela lei dos senos. DTS, a distância da Terra ao Sol, é esse lado aqui, está para o seno de gama, que é esse lado oposto, assim como a distância de Marte ao Sol, esse lado aqui, está para beta, o seno de beta. Então, vamos tentar desse jeito aqui. Então, é só vocês entenderem que os deslocamentos angulares são medidos conhecendo os períodos dos planetas. Você sabe quantos dias passou de um evento conhecido, de uma posição entre Marte e Terra, e a oposição. Aqui eu estou colocando de novo Marte em oposição, né? Marte está em oposição em relação à Terra, por isso que é TO e MO. Daí a gente espera um certo tempo, né? Um ano marciano, e a Terra está deslocada daquela posição. Não é um triângulo necessariamente retângulo. Então você está medindo aqui o T de MO mais o período marciano. E aí você distingue alguns ângulos que são medidos instrumentalmente ou pelo tempo. O ângulo gama é medido instrumentalmente. Era Tycho Brahe observando que o Sol estava numa posição, com a esfera orbilar, e o Marte estava em um ângulo em relação àquela posição. O alfa é obtido orbitalmente. Você sabe quanto tempo, qual é a posição, qual é o ângulo que a Terra tem que se deslocar até atingir a posição de oposição de Marte, né? Então, distância do raio DTS para girar até DMS, a distância de Marte ao Sol. E por fim, o beta, que é a diferença de 180 gama menos alfa. Como a gente descobriu que o raio da Terra é basicamente 1 e constante, a gente pode colocar ele agora nessa expressão, 1 sobre seno de beta, que é o ângulo que você obtém da diferença de gama e alfa, sobre distância do Sol a Marte, que você vai avaliar em diferentes direções, sobre o seno de gama que você mediu instrumentalmente. Isso significa que você vai, numa outra observação, você vai determinar nessa observação, você vai determinar a distância SM1,
Só que daí você espera um ano marciano de novo, você vai para a próxima posição, espera um ano marciano e você vê que a Terra está numa outra posição. Aí você pega a distância, você vai determinar a distância SM2 com a mesma expressão. Depois você vai para outra oposição. Depois dessa oposição, espera um ano marciano, a Terra vai estar numa posição diferente. Determina por trigonometria os ângulos medidos e determinados orbitalmente e determina SM3. Faz de novo esse mesmo procedimento. Espera outra oposição, e mais outra oposição, e mais outra oposição, e mais outra oposição. E com isso você teria uma distância do planeta em diferentes oposições, né? Em diferentes oposições. Isto é equivalente, não a isto, mas de novo, aquela exatamente a essa figura. Não era nem para ampliar. A distância de Marte em diferentes oposições. 12 oposições medidas por Tycho Brahe. Então, ele pegou e colocou isso no diagrama polar, né? Qual direção, qual constelação ele se encontrava e qual distância, qual constelação e qual distância. E aí a gente vai para a segunda parte da planilha. Né? Na planilha, a gente fez uma órbita circular, a gente vai fazer a mesma coisa aqui para Marte, a órbita de Marte, está aqui. Só que, deixa eu ampliar aqui. Só que a gente só tem 12 pontos. 12 pontos. Eu ampliei um pouquinho demais. Os 12 pontos, aqui são esses x observado e y observado. Está em radianos, né? Radianos, x observado e observado. Eu já calculei a distância, né? Você já sabe como calcular a distância quadrada, raiz quadrada da soma quadrática. Desses pontos ao centro orbital. Já está calculado aqui. Quem é o centro orbital? Você vai modelar. Eu vou chegar e fazer tudo como a gente fez no caso de Marte. Mas no caso de Marte, eu vou considerar a posição x0 e y0. Qualquer desvio a gente vai calcular e depois vai tentar ajustar. O que seria o raio x e raio de y de Marte? Minha pergunta aqui no meu modelo. Se a gente supuser que a órbita de Marte é circular. Bom, se vocês lembram, no sistema copernicano, a gente chegou que ela era alguma coisa assim. Deixa eu ver se eu tenho aqui, não pus em lugar nenhum. Eu achei que já sei onde está. Está aqui do lado direito. Tá aqui. Ele era uma coisa próxima de 1,55. Não com a precisão que eles tinham 1,6. Então eu posso substituir esses valores aqui como 1,6. Vou considerar ele na origem, mas o raio a ser considerado é 1,6. 1,6 para considerar tanto na direção x quanto na y, o raio é o mesmo, né? É uma circunferência. Para que eu vou fazer isso? Porque eu tenho duas planilhas aqui de propósito. Né? Nessa aqui de cima, eu vou comparar os dados com os dados observacionais. Como eu tenho 12 dados observacionais, eu preciso fazer um modelo para 12 dados observacionais. Mas para ficar uma circunferência aqui bonitinha, eu coloquei esse aqui modelo, eu escrevi modelo para elipse, mas é modelo para circunferência ou elipse, porque a circunferência é um tipo de elipse. Né? E então eu coloquei ela aqui, né, de forma que ela vai desenhar a elipse. A mesma forma que eu aplicar aqui, vai ser aplicada aqui. Só que com a seguinte diferença, né? Aqui eu só vou poder calcular os radianos exatamente para as mesmas direções onde foram observadas as oposições de Marte. Então aqui é basicamente copiar essas coordenadas aqui em radianos, o ângulo. E está aparecendo assim, essa cerquinha, deixa eu... Só porque está ampliado, porque se eu dar uma esticada aqui, aparecem os valores. Aqui, você pode ver a correspondência, é exatamente o mesmo valor em radianos aqui, porque eu quero calcular o modelo aplicado naqueles pontos, eu quero fazer a diferença das distâncias naqueles pontos. E aqui eu posso ser um pouquinho mais... eu posso começar de 0 a 360, né? Sei lá, eu vou começar 0... 1 grau, 2 graus, para não ficar preenchendo isso na mão, eu vou pegar, selecionar esse conjunto, e vou até lá embaixo,
Na verdade, já vi uma coisinha que eu fiz aqui. Eu não contei quantas casas tem, deixa eu ampliar aqui, quantas casas eu tenho. Eu tenho 40 casas, então para dar 360, aqui eu tenho 40 casas, eu tenho 40 valores, né? 40 células. Para dar 360 eu tenho que multiplicar por cento, então tem que ser de 6 em 6 graus aqui, não pode ser de 1 em 1. Então vai ser 0, 6, 12, e aí tabuada dos 6, né? Posso clicar, arrastar e generalizar. Quando eu chegar lá, eu errei, deu 240. Deixa eu ampliar. Tá vendo? O que eu errei? Será que tem 0? 240. Será que eu contei errado ou será que eu pulei? Se está dando 240, está faltando um terço. Será que eu tenho que colocar... Pegar outra planilha aqui. Mas eu poderia calcular, só porque os gráficos estão prontos lá, para facilitar, eu já coloquei uma menorzinha aqui. Vamos ver. Eu pus... Zero, esqueci. Eu estou pondo em graus, mas é em radiano. Vou colocar os valores aqui em radiano para dar 2π radianos. Aqui. Vamos ver se está dando 2π, deu, né? 2π é 6,28, π é 3,14, 6,28. Deu certinho, tá em radianos. Eu estava fazendo em graus, e é radiano, pessoal. Aí, o que eu posso calcular é o modelo, né? A forma que eu aplicar aqui, eu vou aplicar aqui. Então, primeiro eu vou calcular aqui, mas tudo que eu fizer aqui vai ser generalizável para esses pontos aqui. Então, primeira coisa é circunferência. Vamos calcular a forma que está dada aqui, x, 0 mais r, cosseno de φ, r na direção x. Só vou desampliar um pouquinho para a gente conseguir ver a tabela de modelo. A tabela do modelo está aqui. Então, eu vou colocar, aqui é o x0, mais o Rx é esse aqui, vezes cosseno e do ângulo, cosseno de φ. Então o ângulo está aqui, dado. E só para a gente não perder a referência da fórmula no modelo aqui, a gente coloca F4 e F4 aqui. Calculei. E eu vou generalizar aqui. Essa mesma fórmula se aplica aqui. Eu posso achar que eu tenho que copiar Ctrl C e colar aqui a fórmula, Ctrl V. Só tem que mudar a referência do ângulo, né? O ângulo está aqui, eu posso clicar na célula e arrastar para ser referente ao ângulo a esta célula, a direção correspondente. Agora fica simples, né? Já fiz o valor, generalizo a expressão. Faço a mesma coisa para a direção y. Né? Y vai ser igual, y0 está aqui no meu modelo, mais o raio na direção y vezes o seno. E aí o ângulo correspondente aqui, este ângulo aqui. Só não posso calcular agora porque eu tenho que generalizar a fórmula, então é F4 e F4. B31. Tem alguma coisa estranha. Alguma coisa estranha porque ele está falando B31, D31 aqui. Sim, é 31, está certo. O valor x0, y0 está B e a linha 31 e aqui D31, está correto. Agora calculo e extrapolo aqui a fórmula. Muito bem, vou roubar essa fórmula daqui, você, e vou colar aqui para desenhar a circunferência ou a elipse. Agora uma circunferência. E vou arrastar a referência da direção, não é essa aqui, a direção é esta aqui em radianos. Então, tá seno, beleza, tá coerente, né? 1.6 para o modelo, né? Tem que começar. Olha lá, beleza. Pessoal, a gente chegou num ponto importante, então presta atenção. Tudo que eu fiz até agora
foi só traçar um modelo de uma circunferência, coisa que eu mostrei lá nas 2, 3 primeiras aulas lá, traçar uma circunferência. Com o centro no que eu chamei de 0, 0, que seria a origem lá onde estaria o Sol. O problema é que vocês já conseguem ver que os pontos observacionais eles estão sistematicamente deslocados para a direita em relação ao meu modelo. Isso aqui já era passível de ser visto quando eu fiz isto aqui. Estas são os registros das oposições de Marte no céu, em relação à eclíptica. Ela está deslocada em relação ao que a gente está vendo como polo norte da eclíptica, que seria a posição da Terra no sistema geocêntrico, mas do Sol no sistema heliocêntrico. E ela é bastante gritante, isso aqui. É bastante gritante. Você pode falar assim, mas vem cá, se a Terra está deslocada do polo, desculpa, se a Terra está deslocada do Sol, Marte também deve estar, né? Então, a gente poderia fazer uma correção nessa posição aqui x0 e y0 para ver se a coisa bate melhor. Mas como eu falei para vocês, é importante a gente fazer a conta da diferença entre o valor observado e esperado. A gente calcular de alguma forma, estimar de alguma forma as distâncias entre o que você esperava no modelo e o que foi observado. E aí a gente faz a mesma relação que a gente fez aqui. Eu vou colocar essa distância, né, o cálculo da distância. Isso aqui é raiz disto menos, vou colocar um parênteses antes, disto do valor x modelado menos o x 0 ao quadrado mais o y modelado, parênteses, o y modelado menos o y 0, origem do modelo, ao quadrado. Fecha para calcular a raiz, calculei. O que eu fiz aqui, vou generalizar para os dados observacionais, eu vou fazer lá para o... Na verdade, eu não precisava nem fazer para esses aqui, porque o que importa para a gente é a diferença do ponto esperado e o observado. A gente só tem 12 pontos observados. Eu errei alguma coisa na fórmula aqui, provavelmente porque eu não coloquei os... eu não coloquei os F4, né, falando do 1x0. O A31 é F4 e o B31 é F4. Foi isso que eu errei. X0 e Y0, isso aí. Então, calculo de novo e extrapolo a fórmula. Então, eu nem preciso calcular essa parte aqui, que são as distâncias do modelo para a circunferência, porque eu só tenho 12 pontos, que são esses pontos aqui, as distâncias naquela direção, essas distâncias são observadas. Foi aquele processo que eu mostrei de usar os dados da esfera armilar, mais o tempo do período orbital, para você triangular no céu a posição de Marte. Então, essas são as distâncias observadas. E essas aqui são as distâncias no modelo. Se vocês aprenderam bem, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma diferença, né? Comparar as distâncias. É igual o observado, que é este dado aqui, menos o modelado, que é esse aqui. Calcula, ele já me dá uma diferença aqui negativa e que muda conforme a direção do céu que você está vendo. Às vezes está positiva, às vezes está negativa. Para evitar essa coisa de somar positivo e negativo e anular valores, vamos fazer um quadrado delas. Vou chegar aqui igual a isto aqui, que é a diferença, né, deles, ao quadrado. Quando eu faço ao quadrado, eu estou retirando o efeito negativo deles, e aí o que eu tenho que fazer é a diferença quadrática entre esses valores, que é a mesma coisa que você pegar a diferença observada e a diferença entre a distância modelada menos a distância observada menos a distância modelada ao quadrado e tirar a raiz quadrada dela. Fazer isso aqui é engraçado que aqui até está a fórmula, né? Só que ele não calculou. Tá vendo que ele está dividido por é o número de observações, né? Para calcular a média. O J18. E o J. Tá. Esse valor. Muito bem. Deixa eu tirar ele. Pronto. Aqui.
O que eu fiz aqui, de forma simples, é todo aquele procedimento de calcular a diferença. O que eu posso fazer no meu modelo para melhorar? Posso deslocar do centro. Né? Falar, olha, em vez de ser x0, vamos colocar a mesma diferença que a gente encontrou para a Terra, 0.0162. Se a gente faz isso, o deslocamento é tão pequeno que não compensa. Por quê? Aquele desvio é só para a distância concedida na Terra. Como o Marte está mais distante, você tem que esperar um efeito um pouco maior. E a gente pode tentar até centralizar. Sei lá, será que é 0.5? Não, 0.5 exagera, não é 0.5, mas será que é 0.2? 0.2 está mais ou menos, talvez seja um pouquinho menos, 0.18. Não, talvez menos ainda, 0.15. Está vendo que gradativamente eu já encontrei aqui alguma coisa que, se você ver a diferença quadrática, já deu uma minimizada. Se eu colocar 0.14, veja o que acontece aqui na diferença quadrática, né? 0.14. Ou diminuiu, Ctrl Z. Não, aumentou. Deixa eu colocar então 0.16. Vamos ver se diminui ou aumenta. Aumentou. Então, é algum número entre 0.14, entre 0.15 e 0.16. Eu pus 0.15, que minimizou. Mas, de alguma forma, está ampliando. E o problema disso, né? A gente fez 12 observações. Deixa eu dividir, vamos fazer a média, né, das distâncias. Vou colocar a média da distância, deu 12. Essa diferença que eu fiz, eu estou fazendo a média, dividir por 12, só para considerar as 12 medidas, é uma média das distâncias. Ele está me dando, se eu converto isso no céu, isso vale a pena explicar. Eu tenho, se a gente imaginar uma observação, cadê? Tá aqui, Ctrl Z. E, apaga isso. 2. Uma observação, um observador que está observando aqui Marte. Só que ele observa angularmente deslocado. Isso aqui. Por quê? Porque Tycho Brahe falou uma posição. E o seu modelo está dando outra posição. Como é que eu vou saber que essa distância está boa? É só você saber esse tamanho desse arco L, que é a distância angular entre os objetos. Ou você sabendo que esse deslocamento aqui, que é uma distância de raio, né, um salto delta R de raio, tem uma correspondência com θ. A gente sabe que se a gente mede θ em radianos, e isso aqui é o raio da circunferência, a gente sabe que L é igual a R θ. Esses θs aqui são as diferenças angulares que a gente está vendo entre o modelo e a observação de Tycho Brahe. O R é a distância que a gente conhece do objeto. E o L é o desvio que a gente está medindo. Então, como é que eu calculo θ a partir da medida L? L é a medida linear, é uma medida que está na mesma unidade que R. É só isolar, θ igual a LR. É isso que eu estou fazendo aqui, nessa expressão aqui. Eu estou calculando, só que pode ver que está 180 vezes π, porque está em radiano, né, vezes 60. Eu estou fazendo a razão entre a grandeza medida L e o raio orbital, que está aqui, 1.6. Essa é a mesma expressão que eu mostrei anteriormente. Eu estou dividindo por 12, porque são 12 medidas, é uma soma, então é uma soma quadrática média, uma diferença quadrática média. Daí eu tenho um deslocamento no céu, quanto ele corresponde no céu. Isso corresponde a 371 minutos de arco. Se eu considerar só a posição de referência. É muito para a observação de Tycho Brahe. O que a gente tem que fazer é mudar algum parâmetro. E Kepler observou o seguinte, é isso que eu vou mostrar para vocês ampliando aqui o gráfico. Você lembra do problema de erro sistemático? Olha aqui, os pontos nessa extremidade estão ajustando bem, mas os pontos em cima e embaixo não estão ajustando bem. Isso significa que eu tenho que, na direção Y, distâncias diferentes do que na direção X. Então, ao invés de 1.6, eu poderia colocar alguma coisa menor do que 1.6. Poderia colocar, sei lá, 1.3. Quando eu faço isso,
a figura que aparece é uma elipse. E aí a gente começa a ver a diferença com a elipse. Aqui continua alta a diferença, né? E aí você tentar ajustar isso até que você minimiza o valor lá da elipsidade. Da elipse. Isso que vai... Veja que agora, até eu pus um ajuste que minimizou a elipse. E você vai tentando fazer isso aqui. E eu tenho aqui um valor pronto, eu não vou ficar tentando, mas você vai verificando se isso aqui minimiza esse valor. Vai colocando valores 1.5, 1.6, 1.16, 1. Tal. E aqui eu tenho o resultado disso aqui, com o cálculo de... É óbvio que é melhor do que o Kepler conseguia, o ajuste com a elipse. Meu modelo dá 1.593. Veja que é bem pouquinho. Isso corresponde ao que a gente já chama de uma excentricidade de quase 10%. E minimiza em 0.1, quase 0.2 minutos de arco. 0.2 minutos de arco, só para calcular em segundos de arco, é igual a 0.2 vezes 60 segundos. 12. Então, o resultado que a gente obteve, que é claro que a gente fez tudo computacionalmente, é melhor do que o de Tycho Brahe. O nosso modelo está ajustando melhor os dados do Tycho Brahe do que isso. O lance é que o mais importante é que o valor inicial calculado por Tycho Brahe, por Kepler, considerando órbitas circulares, era muito maior do que a precisão de Kepler, era 10 vezes maior, né, o desvio. Então, sendo 10 vezes maior, sabendo que Tycho tinha uma precisão de 30 segundos de arco, não era admissível usar aquelas diferenças orbitais. E por isso que Kepler chegou à conclusão da primeira lei. Deixa eu apagar essas coisas. Ele viu que, da mesma forma, o objeto estava deslocado do centro, com o Sol em uma posição deslocada do centro, e que as distâncias em diferentes direções contemplavam uma elipse, não uma circunferência. E aí que ele define a primeira lei dele, ou a lei das órbitas, né? A primeira lei de Kepler é a lei das órbitas. Os planetas giram em torno do Sol em órbitas elípticas, sendo que o Sol ocupa um dos focos dessa elipse. Entende o poder dessa lei? A lei ela tem que ser genérica, geral bastante para explicar os fenômenos. Quando Kepler fala que a órbita é elíptica, ele está falando o seguinte para a gente. A circunferência é um caso específico de elipse. Então, mesmo que só Marte tenha uma órbita elíptica, quando ele fala que a órbita dos planetas são elipses, ele está sendo genérico para todas as órbitas. Ele consegue ser tão genérico quanto isso, porque a figura elipse é a figura mais genérica do que a circunferência. E aí ele conseguiu ditar para os pesquisadores que seguiram a ele métodos de criar leis que são genéricas. Existe, depois a gente conversa quando tiver no presencial, esse problema de generalização, né? Você tem o problema da generalização é um problema que cega a ciência em alguns aspectos, mas é base essencial da ciência, né? Assim como você tem também o reducionismo, quando você separa as partes para explicar o todo, ele é parte do método científico, mas ele incorre em alguns pontos de cegueira. Elipse era uma figura que era conhecida há muito tempo. Em Apolônio, no século IV a.C., já tinha uma descrição completa de elipses. E a coisa mais impressionante sobre elipses que Kepler reavivou ali, ele até usou um nome, né? Aqui você pode ver, dentro da primeira lei está escrito, sendo que o Sol ocupa um dos focos da elipse. Esse nome foco vem do latim fogo, porque no trabalho de Kepler ele percebeu que o Sol sempre está no foco da elipse. Então, por isso que derivou esse nome. E só que, quando foi feita a descrição da elipse, não sei quantos de vocês já brincaram, mas uma elipse pode ser desenhada assim, você coloca um barbante entre dois pontos, né, afastados um do outro, e você traça ela com esses pontos presos. E ela vai, qualquer jardineiro faz um jardim elíptico usando essa mesma regra. Com 2 tijolos, um barbante, e traça com giz, depois cavoca lá na posição da elipse. O importante é que o comprimento desse barbante vai ser definido como 2A. E a gente vai ver o que é esse 2A. Mas a construção desse conceito de elipse era absolutamente abstrato.
não tinha utilidade nenhuma. E é bastante impressionante isso no trabalho de Kepler, porque a gente, como cientistas, vocês também vão encarar isso, as pessoas sempre estão procurando qual é a função prática de um trabalho científico. Por que você estuda matemática? Não tem nada prático às vezes no que estuda. É fato, porque a gente nunca sabe quando uma coisa vai se tornar arsenal na ferramenta prática do mundo. A ciência não precisa ser necessariamente prática, por isso que a gente está numa ciência natural. A gente está procurando uma função, uma engenharia das coisas. As engenharias, elas podem ser derivadas de conhecimentos abstratos. Se esperou mais de 2000 anos, desde a descrição das elipses até uma função prática delas. Mas veio. E é isso que acontece quando a gente valoriza as diferentes linhas de conhecimento. A gente sempre cria um arsenal de ferramentas, quando elas são úteis, elas podem ser aplicadas. Vou falar dos elementos da elipse, né? A elipse, vulgarmente conhecida como circunferência achatada, né? E a gente vai ver que cabe muito bem esse nome, ela vai ter um lado menor e um lado maior. A gente define como A, o semi-eixo maior, B, o semi-eixo menor, e a distância entre o centro e o foco de distância focal. E aí vai ter uma propriedade interessante que a gente vai chamar de excentricidade, é o quanto está fora do centro. Né? A gente vai chamar de excentricidade, definir ela como a distância focal sobre o semi-eixo maior. Porque se a distância focal for igual ao semi-eixo maior, isso aqui vai ser uma linha reta, vai ser uma linha reta. E falar, professor, qual a utilidade disso? Aglomerados globulares, eles têm órbitas tão esticadas que parecem retas. Então, uma órbita reta é uma órbita possível em sistemas gravitacionais. Ou, se a distância focal for igual a zero, o que acontece com f igual a zero? A excentricidade é zero. Não existe excentricidade, é uma circunferência. Então, essa definição é bem coerente com os nossos propósitos. Na definição de elipse, né, não de distância focal, mas de elipse, o que a gente falou é que a elipse é um lugar geométrico dos pontos do plano cuja distância de dois pontos é constante. Então a gente colocou os pinos aqui na distância focal, você tem R' e R. O interessante é que quando você pega R e soma com R', eles são iguais, sempre iguais. Um jeito de demonstrar isso é você pegar, ao invés de um ponto Q aqui em cima da elipse, colocar um ponto Q aqui no vértice da elipse. Quando a gente faz isso, a distância focal de F' é R' azul e a distância focal de F é R vermelho aqui. Se você reparar, esse R é a mesma distância que você tem aqui entre esse outro vértice e F. Eu só posso arrastar ele para lá. Portanto, isso aqui, sabendo que é 2A a distância, a gente já consegue perceber que a soma de R mais R' é 2A. É duas vezes o semi-eixo maior. Essa é a distância constante. E agora o conceito, veja, de novo, um conceito que vocês vão usar daqui até extragaláctica, pelo menos até extragaláctica. Fator de contração. Fator de contração é o quanto você achata uma elipse para pegar uma circunferência. Eu peguei um ponto Q igual a B aqui, né? Ele está coincidente, com a altura aqui dessa elipse, o semi-eixo maior, B. Então aqui o R', das distâncias que ligam o foco ao ponto ali, e esse outro foco eu chamei de R. As distâncias focais são as mesmas e o vértice é O. Se eu somo, né, o R' mais R, a gente sabe que ela é 2A. Mas R nessa condição é igual a R'. Então, dessa forma, a gente sabe que o R também é igual a A. Só você, como R é igual a R', você substitui R' aqui, vai ser 2R, 2R igual a 2A, portanto R é igual a A. Pegando esse triângulo OBF, retângulo aqui OBF, eu posso escrever o teorema de Pitágoras. R quadrado é igual a B quadrado mais F quadrado, mas isolando o B quadrado, vai ficar esse cateto R quadrado menos F quadrado. Como a gente tem que R é igual a A, substitui a A, que fica B quadrado é igual a A ao quadrado menos F quadrado. Como a gente sabe a definição de F, F é o semi-eixo maior vezes a excentricidade, coloca ele ali dentro. Então a gente vai ter que B quadrado é igual a A quadrado menos AE quadrado. Muito bem, é só distribuir o quadrado aqui dentro.
E a gente pode notar que eu posso pôr em evidência o a quadrado. Põe o a quadrado em evidência, fica b quadrado igual a a quadrado, 1 menos e quadrado. Se eu tiro a raiz dos dois lados da expressão, fica b é igual a 1 menos e quadrado. Pois é, esse termo 1 menos e é uma constante, 1 menos e ao quadrado. Essa constante eu vou chamar de fator de contração. Por quê? Porque ele é equivalente a um fator que eu tenho que multiplicar a para me dar b. Toda vez que o a é o semi-eixo maior. Toda vez que eu multiplicar a pelo fator de contração, eu obtenho um semi-eixo menor b. Quando essa figura é uma circunferência, b era igual a a. Quando eu achatei ela pelo fator de contração c, b ficou a vezes c. Resumindo, é isso. Então, o fator de contração, esse número vocês vão ter que guardar no coração, porque, não o número, mas essa expressão, porque ela vai aparecer diversas vezes. Você vai calcular desvio de lentes gravitacionais lá do experimento da observação de Einstein, né, em Sobral, e aquele desvio, você usa essa expressão no fator de contração. Então ela é idêntica a 1 menos e quadrado, raiz de 1 menos e quadrado. E aí eu vou trabalhar com o quadrante elíptico. Em vez de, como ela é simétrica em todos os quadrantes, eu vou pegar só um quadrante e vou usar muitas soluções que multiplicam por 4. Então eu vou pegar esse pedaço e trabalhar só com o quadrante elíptico. De forma que eu posso, trabalhando com geometria analítica, eu trabalho com uma função contínua, né, unívoca, tanto para elipse, em vermelho, quanto para a circunferência em preto. Então, demonstrações aqui que a elipse é a circunferência contraída. Eu só fiz uma demonstração considerando o vértice, né? Como é que eu posso generalizar que isso se aplica para qualquer ponto? Muito bem. Lembrar que para uma circunferência, a fórmula de uma circunferência é x, circunferência é aqui em preto, e eu estou representando as coordenadas dele no eixo coordenado x, y, como valores masculino, com valores maiúsculos, né? Então, qualquer coordenada aqui na circunferência vai ser x e y. Enquanto que na elipse, o ponto, eu estou chamando na circunferência Q', na elipse eu vou chamar o ponto Q, ela vai ter valores minúsculos, eu estou representando em vermelho. Então vai ser y e x. Então, para uma circunferência, você sabe a fórmula de uma circunferência, x ao quadrado mais y ao quadrado, se A é o raio da circunferência, né, a razão, então vai ser x ao quadrado, y ao quadrado é A ao quadrado, é a fórmula de uma circunferência, né, em geometria analítica. Como x é igual a x, né, eu vou pegar uma posição qualquer aqui, o ponto Q', que se projeta sobre Q na elipse. Eu estou pegando esse ponto, porque daí eles têm a mesma coordenada, x é igual a x. Eu quero saber se nesta direção, aqui onde eu estou na circunferência, vale o fator de contração, né? Como se eu pegasse esse ponto e contraísse para cá. Vamos fazer isso. Então, a minha expressão para aquele ponto vai ficar x, ao invés de x ao quadrado, mais y ao quadrado, que é esse, continuação disso aqui, é igual ao quadrado. Eu só passei o y para o outro lado, ficou x ao quadrado igual ao quadrado menos y ao quadrado. Agora, lembrar a fórmula para uma elipse, né? Qual é a fórmula de uma elipse? Eu deixei aqui um link para um PDF que faz a demonstração, só porque a gente já está 33 e eu estou ainda apresentando o fator de contração, então fica muita demonstração pequena que vocês podem ver offline, tá mais rápido, né? Então, para a elipse, ela é basicamente a mesma fórmula da circunferência, só que está dividido pelo semi-eixo maior, semi-eixo menor, igual a 1. É como se fosse a ao quadrado, b ao quadrado, o raio da circunferência. Mas então, x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado, b ao quadrado é igual a 1. É equivalente a essa fórmula, só que para elipse. Só isso. Como a ao quadrado dividiria os dois é igual a 1, né? Ela é igual, então é uma circunferência. Aqui é diferente, a ao quadrado, b ao quadrado é igual a 1. O que eu fiz aqui, eu só substituo x ao quadrado aqui em cima, né? Daqui. Então ficou x ao quadrado menos y ao quadrado, dividido por a ao quadrado que já estava, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado que não alterou, é igual a 1. Quando o que a gente pode reparar, né, que eu posso colocar esse a ao quadrado para dentro desse parênteses, vai ficar 1 menos y ao quadrado sobre a ao quadrado. Deve ficar mais y ao quadrado, y ao quadrado, sobre b quadrado é igual a 1.
Se eu perceber aqui, eu tenho um de um lado e um do outro, eu consigo cortar, anula, né? Um com um corta, fica y ao quadrado sobre b ao quadrado, pego esse y que está ao quadrado negativo, eu coloco para o outro lado, ele vai ficar y quadrado sobre a ao quadrado. Bom, eu vou isolar o y, vai ficar y ao quadrado é igual a y ao quadrado, e aqui dentro vai ficar b quadrado a ao quadrado. Só que a gente tem que lembrar de uma coisa, né? Como isso aqui está tudo ao quadrado, eu posso tirar a raiz de tudo. Vai ficar y é igual a y b sobre a. Mas lembra que b sobre a é igual a c, ou seja, b é igual a a vezes c, o fator de contração. Eu posso substituir b aqui nessa expressão, e daí vai ficar y é igual a y a c, fator de contração dividido por a. Corta a com a, o yzinho, que é a coordenada na elipse, é igual ao y multiplicado por fator de contração. Aquela fórmula que a gente calculou só no vértice vale para qualquer posição da elipse. Qualquer coordenada aqui vale para a elipse. Por que eu estou fazendo essa bobagem? Porque para a gente é muito mais fácil calcular as coisas na circunferência e depois projetar sabendo qual é o fator de contração daquela elipse. E a gente, é isso que vai dar, não as leis de Kepler, vai dar a equação de Kepler que permite calcular qualquer órbita. Muito bem. Área de uma elipse. A gente vai precisar da área da elipse porque é isso que vai levar a segunda lei de Kepler. A área de uma elipse ele foi calculada primeira vez por Arquimedes e com um método chamado método da exaustão. Era um método que os gregos determinavam π. Os gregos conviveram muito tempo com a ideia de números racionais. Então você poderia escrever qualquer número com razões de outros números. A proporção era a marca registrada dos gregos, né? E Arquimedes ele percebeu, tentou descrever as coisas, em vez de escrever fórmulas, como a gente escreve na física, como proporções entre grandezas. E ele usou o método da exaustão. Π era calculado pelo método da exaustão e era calculado por razões de números inscritos e circunscritos. Eu até demonstro isso no curso de evolução das ideias da física, mas aqui, pela falta de tempo, eu abro mão. Posso fazer até um vídeo separado do método de fazer isso. Mas o que eu estou desenhando aqui é aproximando a figura da elipse. Deixa eu ver se está travando. Aqui travou. Ao invés de desenhar a figura da elipse da circunferência, eu coloquei um polígono, né? Um polígono para a circunferência e um polígono para a elipse. Eu vou pegar um pedacinho só dela, né? E vou colocar uns nomes aqui, né? Tudo que tiver em minúsculo aqui, mzinho, está no polígono que está sobre a elipse. E tudo que tiver maiúsculo está sobre a circunferência. Então, mzão. E aí a gente pode fazer uma coisa, né? Esta área, né, que compreende KL, Nzinho, eu vou chamar de A, de Kzão, Lzinho e Nzinho. Ela pode ser compreendida como duas áreas, né? Ela pode ser compreendida como a área KL, que é a base, né? Vezes Lnzinho, mais uma área de um triângulo aqui dentro, que vai ser KL, que é a base, vezes a altura, que é o M menos L, né? M menos L, dividido por 2. Como os dois têm... Aqui você pode ver que tem o KL, já está aqui, e aqui o KM, que é esse tamanho, KNzinho, menos LNzinho, que vai resultar nesse tamanho aqui. Esse tamanho aqui. A diferença entre os dois. E dividido por 2, né? Porque é um triângulo. Então você faz a base vezes a altura dividido por 2. É o que está escrito aqui. Como os dois termos têm KL, a gente pode distribuir aqui, a gente vai notar o seguinte, que aqui é um KLzão vezes LNzinho, e aqui é um meio de KL, que tem o termo KN e o LNzinho. Quando a gente faz isso, eu multiplico esse meio de KLzão, que está aqui, menos L vezes Lzão, Nzinho, tem uma diferença que vai criar um valor negativo, menos o meio de KL, Nzão, Nzinho. Quando eu coloco em evidência,
com esse LM que está aqui, vai ficar positivo. Meio de KL vezes KN mais LM. Essa é a fórmula da área dessa figura que está entre Kzão, Lzão, Nzinho, Nzinho. Fórmula dessa área. Agora eu posso ver a área dessa coisa que está mostrando o polígono que ajusta a circunferência. Ela vai de Kzão, Lzão, Nzão, Nzão. Vou chamar isso de área Kzão, Lzão, Nzão, Nzão. Para ele vale a mesma regra, né? Posso separar como um retângulo, que é base KL, altura LM, e somar com a área de um triângulo, que respeita a mesma ideia aqui, só que ao invés de Nzinho, Lzão, Nzinho, vai ser KNzão menos LNzinho. KNzão menos LNzinho, que vai ser esta altura, vezes a base, que é KL, vezes meio de KL no meio. Aí a área KLMzão, Nzão, é igual a meio, o mesmo resultado, né? Fica meio de KL, a mesma expressão que deu aqui, KNzinho vai ficar KNzão, mais LNzinho vai ficar mais LNzão. Se eu faço a razão entre essas duas áreas, essa e essa, eu vou obter AKLzão, Nzinho, Nzinho, e AKzão, Lzão, Nzão, Nzão. É igual ao que? A razão desses números. Mas onde tem meio de KL morre. Por isso que não está aqui. O que aparece? O KNzinho, Lzão, Nzinho, aqui em cima. E aqui em preto, né? Kzão, Lzão, Lzão, Nzão. Está aqui embaixo. Se eu usar a ideia do fator de contração, porque um está ajustando a elipse, o outro está ajustando a circunferência. Então eu posso usar o fator de contração, né? Porque o KLzinho, Nzinho, Nzinho, e o KNzinho é a mesma coisa que o KNzão vezes o fator de contração. Então, KNzão o KNzinho, esse aqui, é a mesma coisa que eu pegar o KNzão e multiplicar por fator de contração. E a mesma coisa com o LNzinho, né? O LNzinho, que é isso aqui, é a mesma coisa que o LNzão multiplicado por fator de contração. Como o fator de contração aparece nos dois termos aqui, eu posso colocar em evidência. Né? E daí vai ficar C é Kzão, Nzão, mais Lzão, Nzão, dividido por KNzão mais LNzão. Pô, mas o termo em cima e embaixo são iguais. Eu posso cortar eles dois. Ele é igual a 1. E o que significa que a área medida na parte aqui que corresponde à elipse, dividida pela área embaixo da parte da figura que corresponde à circunferência, tem o mesmo fator, o fator de contração. E o fator de contração a gente sabe qual é a definição dele. A gente sabe que o fator de contração é B sobre A. Uma vez que ele é B sobre A, essa razão entre A, KLzão, Nzinho, e KLzão, Nzão, Nzão é igual a B sobre A. Pois bem, vamos fazer o seguinte. Ao invés, aqui está o polígono ajustando a elipse e o polígono ajustando a circunferência. Vamos aumentar o número de lados dos polígonos até ter um número de lados suficientes para mostrar uma elipse e uma circunferência. Bom, nesse caso a gente vai ter a área de uma circunferência e a área de uma elipse. Né? Então a gente pode pegar a soma desses pequenos polígonos, né, que estão formando a área debaixo da curva, elas vão ser tão pequenas, que vão compor tanto a área da circunferência quanto a elipse como somadas. Então, esta área somada, né, a área das KLMNzinho, mais a soma das áreas de KLMNzão, vai ser igual à área da elipse sobre a área da circunferência, que é igual a B sobre A. Pois, mas a área da circunferência a gente conhece, né? Se a gente vou chamar isso aqui de A, o raio, ele vai ser o raio da circunferência e o C meio maior da elipse. Como a área da circunferência a gente conhece, é πA ao quadrado, a gente pode passar isso para o outro lado e a gente vai ficar com o quê? A área da elipse é πA ao quadrado vezes B sobre A. Como tem A aqui e aqui, corta o A com A ao quadrado e no final a gente chega com a área da elipse é πAB. Né? Super interessante, porque você está usando a ideia de infinitésimo, que vai ser reavivada nos trabalhos de Descartes, Leibniz e Newton, a gente vê na próxima unidade, e a gente determinou a área de uma
elipse, que Newton não, que Kepler vai precisar. E ele vai usar o mesmo método. Eu vou fazer na próxima aula a área do cálculo da área da elipse por cálculo. Né? Eu já até adianto aqui o que vai acontecer aqui, porque a gente vai usar o fator de contração. Quando você usa o fator de contração, multiplica por 4, porque são 4 pedaços, né, 4 quadrantes. O resultado, quando a gente faz a integral definida entre π de 0 a π sobre 2, é a mesma coisa, π a b. Então, na próxima aula eu faço isso aqui. Eu quero falar só que antes da gente acabar a aula, do setor circular, da área do setor circular e do setor elíptico, porque vai ser a base para a segunda lei de Kepler. Então, existe uma relação direta entre o ângulo subentendido entre um setor circular e a área desse setor. Por exemplo, se eu tenho aqui a origem em um arco C, a área A compreendida no ângulo θ dentro do raio F. Se eu estou medindo em radianos o ângulo, eu posso representar da seguinte forma, né? 2π radianos corresponde à área de uma circunferência inteira, πr². Portanto, dentro do ângulo θ, você vai ter a área A. Se eu armo essa regra de 3, né? Multiplico aqui as razão dos extremos, né? Vai ficar a área do setor circular é r², onde está π morre, né? π morre, vezes θ, dividido por 2. Se eu fosse medir em graus, e a gente vai ter também, pode fazer a determinação das direções do objeto em graus, vai ser para 360 graus, você vai ter uma área de πr². Para o ângulo θ, você vai ter a área A. Então, a área do setor circular vai ficar extremos, meios e extremos, né? Multiplica meios e extremos. Você vai ter πr², que é esse pedaço, multiplicado por θ, que é esse aqui, e dividido por 360 para isolar a área do setor circular. O ponto a lembrar é que a gente vai poder dividir esse setor circular em duas partes. Não compensa para uma circunferência, mas vai ser muito importante para uma elipse. Eu representei a mesma figura, mas eu separei aqui a coordenada y para a posição x na circunferência. Lembra que eu falei que todas as coordenadas na circunferência vão ser maiúsculas, né? X, Y. Só que como aqui coincide também com a coordenada na elipse, quando a gente for tratar isso, eu pus x, y, para o ponto Q'. Eu posso separar em duas partes, então eu vou ter a área de um triângulo, que é batata de calcular, muito fácil, né? A área do setor circular vai ser a área do triângulo inverte, e aqui em roxinho, né, lilás, a área do setor circular. Esse setor circular, a área do triângulo é fácil, né? X vezes y dividido por 2. Batata. E para a área do setor circular, eu tenho que pensar nessa ideia de Arquimedes, né? Fazer pequenos deslocamentos na direção x, né? Pequenos ΔX, uma base ΔX para uma altura y, né? Então eu vou somar todas essas pequenas áreas. Então a área do setor vai ser soma dos y vezes o ΔX. Eu não vou fazer essa soma, porque a gente vai usar a ideia da soma para fazer as contas. Porque daí a gente calcula a área do setor da elipse. Pessoal, com calma, está acabando. Mesmo raciocínio. Eu vou chamar as coordenadas na circunferência de y. E na elipse de y. E na circunferência a gente vai ter a área do setor elíptico. Desculpa, na circunferência vai ter a área do setor circular. E na elipse a gente vai ter a área do setor elíptico. Vamos achar uma relação entre eles. Que linha se projeta em que na elipse? E isso aqui, y, é a mesma coisa que o y vezes o fator de contração. Agora eu separei a elipse aqui em duas partes. Uma parte que é um triângulo, A1, uma parte que é A2, que é o arco de elipse. Para A1, fácil. É a base vezes a altura dividido por 2. X, y dividido por 2. Dado, né? Sem problema. Então, A1 vai ser x. Como o y é igual ao y vezes o fator de contração, eu coloquei aqui y, o fator de contração dividido por 2. Então, A1 vai ser o fator de contração x vezes y sobre 2. Portanto, A1 é a mesma coisa que a área triangular vezes o fator de contração. É a mesma coisa que esta área aqui, ó, xy dividido por 2, só que vezes o fator de contração. AT vezes o fator de contração. Agora, para a área circular é a mesma coisa. A gente considera uma basezinha ΔX e uma altura YI
minúsculo, que é a mesma coisa que o YI multiplicado por fator de contração. Faço isso aqui, então A2 vai ser o somatório dessas pequenas bases multiplicada pela altura YI. Como eu substituo YI pelo Yzão vezes o fator de contração, mesmo ΔX, eu reparo que o A2 é igual à área do setor circular vezes o fator de contração, que é essa parte aqui. AS é o somatório de YI sobre ΔX. Ali é a mesma coisa, só que vezes o fator de contração. YI vezes ΔX, só que vezes o fator de contração. Então vai ser A2 é igual à área do setor circular vezes o fator de contração. Então a área do setor elíptico vai ser o quê? A1 verde mais A2 lilás. Coloco A1 aqui, que é AT vezes C, e coloco A2 ali, que é AS vezes C. Isso me dá a área do setor elíptico, é a área do triângulo vezes o fator de contração, mais AS, que é do setor da circunferência, vezes o C. Ou seja, a área do setor elíptico é a área do triângulo mais a S da circunferência. Portanto, a área do setor elíptico é a mesma coisa que a área do setor circular vezes o fator de contração. Pessoal, isso aí é revolucionário para a Kepler, porque daí ele só precisa calcular quanto que é de área varrida numa circunferência e projetar todos os dados pelo fator de contração na elipse. E aí ele vai chegar na segunda lei dele. Só que tem um detalhe. Eu triangulei não, pus uns quadradinhos aqui em volta, e ele percebeu o seguinte. Se vocês lembram do desenho original que eu comecei a aula, era assim, né? Você pode ver que os pontos em verde, aqui, eles estão mais concentrados numa direção do que em outra. E por que isso, se a amostragem foi em tempos iguais? Mesmo em tempos iguais, as velocidades não são constantes. Então, onde o planeta tem velocidade menor, é mais provável de você observar ele do que onde ele tem velocidade maior. E Kepler começou a medir as áreas, calculando quadradinhos, né, dentro da área, com o método dele para fazer o cálculo. Então ele viu que a área, considerando o foco como centro, dessa área em tempos iguais, varrida, é igual à área igual à área em outra direção no mesmo tempo. Isso chama velocidade areolar. Velocidade é qualquer coisa dividida pelo tempo. Então a velocidade areolar é a variação da área pelo tempo. Como pode ser qualquer área, e a área da elipse é πab, e o período orbital é tzão, um período orbital, a gente deriva que a velocidade areolar de qualquer planeta é π vezes AB sobre tzão, e é constante, vale para qualquer lado. Você pode partir de qualquer ponto aqui, você parte desse ponto. Se você quer saber onde ele vai chegar em qualquer intervalo de tempo, ΔT, basta usar essa velocidade areolar e que você vai colocar o ponto numa posição e corresponde à área varrida por aquela direção. Isso aumenta demais a precisão na determinação da posição dos astros, o que é impressionante. Na próxima aula, então, eu vou falar assim, que tem só um problema que eu espero que vocês tenham reparado, né? A gente estava medindo, quando eu estava falando das áreas, tudo a partir do centro e não do foco. A gente vai ter que corrigir isso, mas continua valendo a segunda lei de Kepler. E a gente também está falando de raio orbital, mas pode ver que o raio orbital aqui é mais curto do que este raio aqui. Como é que a gente consegue falar de um raio específico que amostra todos esses raios? Então, na próxima aula, a gente vai definir o que é o raio orbital médio e a gente vai ver que ele se enquadra perfeitamente com o semi-eixo maior. E aí a gente vai conseguir com isso, e Kepler só conseguiu fazer isso, 10 anos depois, ele publicou o primeiro trabalho em 1509, depois em 1519 ele publicou a Lei Harmônica, em que ele consegue indicar qual é a relação entre as órbitas e os períodos orbitais. Acho que a gente já chegou no nosso tempo, eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, porque daí eu já pauso a gravação e daí a gente já publica no YouTube para os outros colegas. Perguntas?
Eu vou tentando. Você lembra que eu falei pra você que pelo menos até sexta eu consigo. Eu vou fazendo aos poucos. E esse vídeo também, porque uma coisa é você baixar, depois você fazer o upload e conseguir disponibilizar. Eu vou me esforçar para fazer isso. Tá bom? Mais alguma coisa, pessoal? Então, eu só agradeço a todos que puderam estar presentes, valeu mesmo pela força, porque ficar dando aula para nada é um saco, obrigado pela oportunidade. E aí, a próxima aula, segunda-feira, normal, presencial, é só por causa dessa surpresa de adiantar o feriado de São Pedro. Alguém abriu o áudio aí? Tá bom, então, uma boa tarde para vocês. Obrigado, Sofia, eu que agradeço. Tchau, Esther, obrigado. Tchau, tchau.